Boa tarde, alunos do nono ano. Hoje vamos falar um pouquinho do novo assunto, que é a Revolução Francesa, né? E eu vou passar um slide. Até o momento, a melhor forma de passar o assunto para vocês tem sido nesses vídeos aqui, que eu estou disponibilizando aí no grupo de WhatsApp. Então, vamos passar um slide aqui para facilitar, né? Então, vamos lá. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pessoal, foi um processo, né, em que boa parte da população da França, principalmente formada por camadas sociais sem privilégio, elas derrubaram, né, o rei Luís XVI do poder. E essa revolução teve várias etapas. O que acontece? Essa revolução, ela teve interesses de várias classes, né? Claro que o interesse das classes mais baixas não foram os que prevaleceram. Por algum momento da Revolução até que prevaleceu, mas enfim. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Introdução. Foi um conjunto de eventos, né, que de 1789 a 1789 alterou o quadro político, econômico e social da França. Olha que foram 10 anos esse processo revolucionário. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime. O modelo político, econômico e social vivido pela França até a Revolução Francesa era o antigo regime. O antigo regime ele estava organizado de que forma? Do ponto de vista político, o absolutismo, do ponto de vista do poder, né, do poder político, administrativo, o absolutismo monárquico, que era o poder do rei, o poder absoluto nas mãos do rei. Não existia outras instâncias de poder senão o poder do rei, né? O mercantilismo, que era uma política econômica baseada nas trocas comerciais, e esse mercantilismo era um modelo que muitos criticavam, por quê? Porque era um modelo que o rei também tinha influência e o rei poderia beneficiar um comerciante, um burguês, como era chamado o comerciante na época, o banqueiro, um burguês em detrimento do outro. Não havia uma liberdade com esse modelo de política econômica. E a sociedade era estamental. Ela era formada por estamentos. O que são estamentos? São camadas sociais, onde existem as camadas privilegiadas e as camadas que não são privilegiadas, quase que é impossível delas mudarem essa situação, né? Daí diz que essa sociedade é uma sociedade estratificada. A pessoa nasce nobre, morria nobre, nascia servo, morria servo, enfim. A Revolução rompeu com o antigo regime. De alguma forma, a Revolução quebrou um pouquinho esse modelo de governo absolutista, já que derrubou o rei Luís XVI, que terminou sendo guilhotinado, arrancaram a cabeça dele. Essa política mercantilista também, ela perdeu a sua força, porque os monopólios, o controle da economia por determinados setores meio que se quebrou, e a sociedade estamental, que era essa sociedade rígida, que não havia mobilidade social, ou seja, você passar de uma camada social para outra, ela viu a ascensão de uma camada social chamada de burguesia, que vinha crescendo há muito tempo na França e não tinha a participação política, principalmente, e muitas vezes era prejudicado do ponto de vista econômico. Então, assim, a Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se, assim, um importante marco histórico. Não é à toa que a Revolução Francesa é considerada o início da Idade Contemporânea. Do ponto de vista da divisão da história, a Idade Moderna vai até a Revolução Francesa, e da Revolução Francesa até nossos dias, nós chamamos de Idade Contemporânea. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Então, olhe que quando
os reis europeus e todo mundo percebeu que o rei Luís XVI, que vinha de uma família, de uma dinastia de reis importantes, principalmente o rei Sol, que era Luís XIV da França, então ele era neto, se eu não me engano, de Luís XIV. O que é que acontece? Quando viram que arrancaram a cabeça desse rei, os outros reis da Europa ficaram apavorados, e isso influenciou a independência de outras regiões, como colônias da América Espanhola e até proclamação aqui do Brasil, né, da independência. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Na realidade, a burguesia era uma camada social já rica, essa camada social que se iniciou lá na Idade Média, mas ela queria participação política, queria influência para aumentar o seu poder. Claro que ela foi a protagonista da Revolução, mas a população participou, principalmente pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos e pessoas que viviam no campo. Então, teve uma participação popular muito grande a Revolução Francesa. Representa um momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político. Porque uma vez a burguesia, formada por grandes empresários, banqueiros, que já tinham poder econômico, ela tendo poder político, ela poderia aumentar muito mais o seu poder econômico, porque não teria nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de obstáculo ao seu crescimento. Causas. Como é que se deu essa revolução? Essa revolução foi o povo nas ruas, não só nas ruas, mas como no campo também. Camponeses destruíram fazendas de nobres que oprimiam eles. Enfim, nas cidades, principalmente em Paris, a população invadiu o maior símbolo de poder do rei da França, que era a Bastilha, né? A Bastilha era o maior símbolo de poder, que era uma prisão e uma prisão, né, dos inimigos do rei. E a Bastilha era onde tinha também armas e etc., né, que o rei guardava suas armas. Então, assim, quais as causas? Mas para existir a revolta tem que ter alguma causa. Então, vamos às causas. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. Apesar que o rei era soberano, não devia nada a ninguém, mas a população sentia o impacto, porque o rei gastava em festas desordenadas, né, para manter o luxo, para manter uma corte de nobres que ele dava uma pensão sem fazer nada. Em guerras, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos, né, e outras guerras, que gastou dinheiro e até a França perdeu, e o povo, e quando o governo, né, a monarquia estava em crise, ela apelava logo para quê? Para aumentar impostos. E cada vez aumentando mais impostos. E olhe que tinham classes sociais que não pagavam impostos, como o clero, que era formado pela elite da Igreja Católica, e os nobres, que era a nobreza, né, que vinha desde a Idade Média. Imagine você ter uma carga tributária, cobrar impostos, vir uma energia, uma luz alta, como é hoje, só para dar um exemplo, fazer um comparativo. Já pensou você saber que existe alguns vizinhos seus que não pagam energia porque o governo dá privilégio? Só para dar um exemplo, fazer uma comparação. Você ia ficar pé da vida. Imagine você ter mais ou menos 300, 400, 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas que tinham o privilégio de não pagar impostos. E quando o rei gastava o dinheiro em festanças, guerras, ele vinha logo cobrar do pobre e da burguesia também, aumentar os impostos em cima destes. Então, esse foi um dos motivos que eclodiu, né, que começou a Revolução. Outra coisa foram as ideias iluministas, que vocês já estudaram. Os filósofos iluministas pregavam justamente o fim do antigo regime, o fim do poder absoluto dos reis, o fim da interferência do Estado na economia através da política econômica do mercantilismo, e pediu o fim da desigualdade social, dos privilégios da nobreza, tudo isso. Então, as ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas,
Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, igualdade jurídica, igualdade social, enfim, acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. O gasto com guerras pesou na economia, já falei agora, né, do país. A França participou da guerra da independência dos Estados Unidos e perdeu a guerra dos 7 anos contra a Inglaterra. Claro que ela entrou na guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra para se vingar da Inglaterra por causa da guerra dos 7 anos, só que com isso gastou muito e queria cobrar da população como todo e não cobrar das classes privilegiadas do clero e da nobreza. Isso começou a enfurecer o povo e a burguesia também, que tinha dinheiro, mas não tinha participação política, assim como o povo. E aí estão as causas principais da Revolução Francesa. Além disso, o quadro econômico da França era péssimo e a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. A população civil da seguinte forma: o governo querendo aumentar os impostos, a fome, né, ali batendo na porta, porque antes da Revolução, 1786, se não me engano, 1787, tiveram mais colheitas. Então, quando tem má colheita, diminui a produção, diminuindo a produção, o preço dos alimentos ficou mais caro. É o que nós chamamos de carestia. Então, aí a população já começou a ficar enfurecida também por esse outro fator. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Ou seja, milhões de pessoas, vamos dizer que a França tinha 25 milhões de pessoas, tinha mais ou menos 1 milhão que tinha privilégios e 24 milhões não tinha nenhum privilégio. Isso é outra causa que enfureceu e que levou a população às ruas e que derrubou um rei que era, se dizia, enviado de Deus e etc., intocável, e por aí vai. No século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia. Já falei sobre isso, né, que é o mercantilismo. E a burguesia queria liberdade na economia. Politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista, poder ilimitado e de origem divina, né? Poder ilimitado do rei, enfim. Essas são as principais causas, né, da Revolução, né? Carestia, alta nos preços dos alimentos, privilégios de algumas classes sociais, dentre outras questões. E como estava dividida a sociedade francesa nessa época, no século XVIII? A sociedade francesa era estamental, dividida em 3 estados ou ordens, sem mobilidade social, que mantinham os privilégios de nascimento da nobreza. Ou seja, era uma sociedade que tinha 3 ordens: o clero, a nobreza e o povo. Haviam camadas sociais que eram a minoria, ou estados, né? Estados ou ordens, que tinham privilégios muito grande, tipo o privilégio de não pagar imposto e ainda de cobrar imposto dos outros, só para vocês terem uma ideia. Então, a sociedade estava dividida, as camadas sociais eram chamadas de estados. O primeiro estado era o clero, era formado por alto e baixo clero. O alto clero, bispos, abades, né, origem nobre, e o baixo clero, padres, origem popular. Eram todos privilegiados. Segundo estamento, ou segundo estado, era a nobreza, de sangue, herdeiros da nobreza feudal, e de toga, burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. Olhe bem, a burguesia, como eu falei, estava de fora dos privilégios. Só que a burguesia, algumas pessoas que tinham muito dinheiro na burguesia poderiam se tornar nobres, que era a nobreza de toga, não era aquela nobreza de sangue que vinha do nascimento. Mas eram poucos, precisava ser muito rico. E essa nobreza de toga, ela aí, o que é que acontecia? O cara era um burguês rico, comprava o título de nobreza ou recebia do rei, alguma coisa assim, e se tornava um nobre, né? Aí poderia ter participação política, etc. Mas, no geral, a burguesia era toda sem direitos políticos. O terceiro estado era o povo, que era 90% da população. Como eu falei, se a população da França tivesse 25 milhões
24 milhões era o povo, mas o povo tinha a burguesia alta, média e pequena e os pobres, que eram camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. O primeiro e o segundo estados tinham isenção de impostos, logo o Estado francês era sustentado pelo terceiro estado. Essa charge que vocês estão vendo aí, pessoal, no slide, vocês estão vendo aí o clero e a nobreza, representado por, né, duas figuras aqui, montada em um velho, e esse velho é nada mais, nada menos do que o terceiro estado. Isso quer dizer que o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo estado, que eram classes privilegiadas, como a nobreza e o clero. No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômico-financeira. Suas principais causas foram... Então, olha bem, a crise veio pelo quê? Guerra dos 7 anos, como eu falei, da França contra a Inglaterra. A Inglaterra ganhou essa guerra, a França perdeu e ainda ficou com um rombo muito grande, né? Uma despesa muito grande. Guerra de independência dos Estados Unidos. Ela ajudou os Estados Unidos contra a Inglaterra, porque era inimiga da Inglaterra, mas gastou dinheiro, né? Gastou muito dinheiro. E tratado comercial, assinado com a Inglaterra, é um tratado que a França perdeu, porque a França vendia vinhos para a Inglaterra vendia produtos industrializados, tipo tecidos, principalmente, dentre outros, e quebrou, né? Aqui é outras motivações. Fenômenos climáticos, já falei, né? Má colheita, etc. Gastos com a nobreza, e aí vocês têm a imagem da mulher de Luís XVI, ela não era nem francesa, ela era austríaca, a população já tinha raiva dela, né? E foi ela que falou, se não tem pão, que comam brioches, né? Brioche é um biscoitinho, alguma coisa lá que tem na França. Ela tipo, tirando onda com a população que estava passando fome, e se as pessoas já tinham raiva dela porque ela não era francesa, era austríaca, da nobreza austríaca, imagine ela falando algumas bobagens, isso aí piorou mais a situação ainda. E aí o que aconteceu? A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. Vocês estão vendo um quadro de Delacroix, né? A liberdade guiando o povo. Essa população foi para a rua e as lideranças políticas ficaram apavoradas para ver se resolvia o problema. Etapas da Revolução, Assembleia dos Estados Gerais. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Olhe bem, pessoal, cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Olhe bem, cada estado tinha um voto. O primeiro estado, que era o clero, tinha um voto. O segundo estado, que era a nobreza, tinha outro voto. E o terceiro estado, que era o povão, mas a burguesia, tinha outro voto. O clero e a nobreza, primeiro e segundo estado, iam ter 2 votos contra 1 do povo, apesar que a maioria da população era o povo. Só que o povo só tinha um voto, e era 90% da população. Assim, a burguesia disse, não, vamos votar por deputados, por representação, por cabeça, porque como o terceiro estado tinha mais deputados, vamos dizer assim, eles poderiam, ou mais representantes, eles poderiam ganhar. Só que aí a nobreza nem o clero quiseram, porque a nobreza e o clero não queriam pagar impostos. Diante do impasse ou da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos chamados da Assembleia de Estados Gerais, disse, não quero participar, né, mais disso, porque não vai dar em nada, a nobreza e o clero têm 2 votos, vão ganhar para a gente, e vamos nos separar e fazer a nossa parte aqui, e se proclamaram em Assembleia Nacional Constituinte. Quando você chama o terceiro estado, quando você proclama a Assembleia Nacional Constituinte, é porque você quer formar outro poder. Isso aí deixou a nobreza, o rei, todo mundo apavorado. Então, a Assembleia Nacional Constituinte.
a Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico. Quando eles se proclamaram, o terceiro Estado se proclamou em Assembleia Nacional Constituinte, já era a monarquia. Eles estavam dizendo o seguinte, a gente não quer mais esse tipo de poder, a gente não quer mais esse tipo de representação, a gente está formando a Assembleia para formar uma nova Constituição para o país. E aí, pessoal, nesse meio tempo que estava tendo essa reunião, o povo tomou as ruas, né? Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime, porque a Bastilha era uma prisão e também um depósito de armas, onde o rei colocava os opositores do seu regime monárquico absolutista. O povo tomou as ruas, invadiu a Bastilha, etc., e isso era um sinal de que o poder da monarquia estava caindo. Na zona rural, os camponeses, como eu já tinha falado no início do vídeo, invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. Esse episódio ficou sendo chamado como Grande Medo. O Grande Medo, né? Porque até nas cidades se tinha aquele medo assim, o pessoal lá no campo destruiu fazenda, enfim, incendiou castelo, plantação, mataram nobres, estão vindo para as cidades, né? Ficou essa coisa do grande medo, né? Nessa época lá. Então, houve a revolta não só nos centros urbanos, como no meio rural. Aí está a representação, o desenho da Bastilha, o povo tomando a Bastilha, pegando as armas, soltando os prisioneiros, que foi em 14 de julho de 1789, que é o marco inicial da Revolução Francesa, e que durou 10 anos, foi até 1799, enfim. E aí essa Assembleia Constituinte, que forma, né, que derruba o poder da monarquia, ela vai formular, né, as primeiras medidas desse, vamos dizer, novo governo que se inicia. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento muito importante. Todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, né? Extinção dos privilégios feudais da nobreza. A nobreza que tinha direito de não pagar impostos e outros privilégios, a Assembleia Nacional Constituinte extinguiu esses privilégios, aprovação da Constituição Civil do Clero, confisco das terras da Igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês. Ou seja, esses revolucionários, eles tiraram o poder da Igreja, confiscaram terras, riquezas que a Igreja tinha, e os padres, né, bispos, enfim, as pessoas que faziam parte da Igreja iriam agora trabalhar para o Estado francês. Promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. Olhe bem, pessoal, a Revolução Francesa começa em 1789. 2 anos depois, mais ou menos, vem a Constituição, porque a Constituição não é feita de uma hora para outra. Eles vão tomando decisões até que seja feita a Constituição, que é a lei maior de qualquer país, e isso até hoje, né? Tem a Constituição do Brasil e de qualquer outro país dito democrático. Quando eles promulgam a Constituição, eles vão ter duas coisas importantes. O voto censitário. O que é o voto censitário, pessoal? É aquele voto que você precisa ter renda, capital para votar e ser votado. Você vai perceber que já tira o povo de lado. O povo que participou da Revolução, o povo que tomou a Bastilha, foi para as ruas e etc., já fica de lado. E a tripartição do poder, poder executivo, legislativo e judiciário, que é uma característica, uma ideia desenvolvida pelo iluminista Montesquieu. Vocês devem lembrar que nós estudamos iluminismo, e Montesquieu que criou essa ideia de dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Direito à vida, à propriedade, à defesa, etc. Mas só que eles tiraram Luís XVI, eles não tiraram ainda Luís XVI, eles só disseram o seguinte, Luís XVI, você não vai ter mais poder absoluto, né? O que dizia a Constituição, você não vai ter mais poder absoluto, você vai continuar sendo rei, mas você vai ter que respeitar a Constituição, né? Então,
a França se tornou uma monarquia constitucional, como é, por exemplo, monarquia parlamentar, como foi a Inglaterra. Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulherias. Ele aceitou, mas ele queria fugir da França para lá de fora comandar a reação. A reação para o quê? Para derrubar esse poder que tinha sido constituído agora através da Assembleia Nacional Constituinte, né? Os burgueses, né? O terceiro Estado. Só que conheceram ele estava disfarçado, só que na fronteira da França, né? Quando ele, em Varennes, quando ele ia sair da França, reconheceram ele pelo anel real. O anel real, opa, é Luís XVI que está querendo fugir. Aí pegaram ele, prenderam e acusaram ele de traição. Né? Ah, você é traidor. E aí começou toda a ideia de querer matar ele. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França. E diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. Olhe bem, quando os reis viram que prenderam o rei da França, os outros reis da Europa ficaram meio com medo. Pô, isso está acontecendo na França. Se acontecer aqui, o povo tomar o poder, querer me matar. Os reis ficaram com medo e começaram a querer derrubar esse movimento que estava acontecendo na França. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Nós, primeiro, colocamos que seria uma monarquia constitucional. O rei quis fugir, nós prendemos o rei foi traidor, vamos deixar de ter monarquia e agora a França é uma república. Segunda fase, seus membros, aí vem a segunda fase, que é da república. A segunda fase é chamada de convenção. Seus membros foram escolhidos por voto livre, já não era voto baseado no dinheiro, era voto livre, masculino, e pertenciam aos seguintes partidos: girondinos, que sentavam à direita da Assembleia e representavam a alta burguesia; jacobinos, que se assentavam à esquerda e era o povão que fazia parte, né, os chamados sans-culottes e a pequena burguesia; e a planície ou pântano, que eram aqueles indefinidos. A convenção, pessoal, foi um momento de muita violência na França, né? E também teve algumas mudanças que até beneficiavam o povo. Vamos lá. A convenção decidiu, por votação, mandar o rei deposto, a guilhotina. Olha que o rei foi guilhotinado, arrancaram a cabeça dele, Luís XVI. A execução do rei levou as nações absolutistas, como Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra, a formar a primeira coligação contra a França. Imagine, pessoal, que Áustria, Prússia, Espanha, todos esses países, Países Baixos, Inglaterra, todos tinham um rei. E eles viram que na França, os revolucionários arrancaram a cabeça do rei. Então, eles ficaram, o quê? Apavorados. E o que eles fizeram? Fizeram uma coligação, se uniram para lutar contra esse processo revolucionário na França. Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena nobreza, né, Vendéia, mas não deu muito certo. Em junho de 1793, teve início a República Jacobina, que só durou pouco tempo, 2 anos, o terror, quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. O que aconteceu foi que a parte mais radical, formada por representantes do povão e da classe média, né, como os jacobinos, invadiram, né, a convenção e tomaram o poder. Entre 1793 e 1794, a República Jacobina, né, criou o quê? Criou o Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores, aqueles que eram contra a Revolução, e condenava à morte. Morreram 20 ou 30 mil pessoas. A guilhotina, pessoal, é interessante que foi um médico que inventou, e ele inventou para quê? Para minimizar a dor das pessoas que eram enforcadas, né? Porque ele partiu do princípio de quando a guilhotina vinha e arrancava o pescoço, a pessoa não teria muito sofrimento. Só que a guilhotina se tornou um instrumento dos revolucionários mais radicais para cortar a cabeça de todos aqueles que eles achavam que eram inimigo da revolução.
Então, houve a criação do... Só que esses revolucionários, eles se diziam a favor do povo. Então, eles criaram o ensino público e gratuito, aboliram a escravidão nas colônias, as colônias francesas gostaram, tabelaram os preços dos alimentos, e instituíram que o voto seria livre, não precisava ter dinheiro para votar. Claro que só existia voto masculino, ainda não tinha voto da mulher. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos girondinos, que era representado pela elite burguesa, ao poder no golpe de 9 terminou. O que acontece é o seguinte, pessoal, esses jacobinos, eles ficaram radicais demais, até os próprios amigos. Vou dar um exemplo a vocês. Tinha um cara chamado Robespierre, que era o líder dos jacobinos, da República Jacobina, e que mandava matar na guilhotina os inimigos, ou quem era considerado inimigo, da República Jacobina, e ele chegou a mandar matar até pessoas que estavam do lado dele, como um célebre advogado chamado Danton. Então, isso foi meio que eles foram perdendo a popularidade, e aí os girondinos, que eram representados pela burguesia, tomaram o poder de novo e fundaram em 1795 a reação thermidoriana, né? Execução de Robespierre, que mandou matar muito na guilhotina, foi morto pela guilhotina. Restabelecimento da liberdade de preços e promulgação de uma nova Constituição. Aí nós vamos ver uma nova Constituição, já tinha tido a primeira de 1791, agora outra Constituição, que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário. Então já vimos o período da Assembleia Nacional Constituinte, o período da Convenção, o período da República Jacobina, que foi muito radical e matou muitas pessoas. Agora nós vamos ver o diretório, que voltou o voto censitário, ou seja, só podia votar quem tinha dinheiro, e essa é a última fase da Revolução Francesa. Após a queda de Robespierre, que era o líder jacobino, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Não tem mais voto livre, agora o voto censitário, as pessoas votam em quem tem dinheiro. Em agosto de 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos e sob ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Olhe bem, o diretório toma o poder em 1795, a burguesia volta ao poder, mas não resolve os problemas. Tem problema de inflação, alta nos preços e ainda os reis da Europa, com medo da Revolução, atacando a França. Diante disso tudo, o diretório pensou no seguinte: vamos dar o poder a alguém que consiga resolver, principalmente do ponto de vista militar, essas questões aqui na França. É aí que entra a figura de quem? De um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que dá tipo um golpe, né, consegue ter várias vitórias contra a coligação, né, dos reis, né, da Prússia, da Áustria e etc. Napoleão é um baixinho de 1,65 m, que é um grande general, e aí Napoleão consegue meio que enfrentar os inimigos da Revolução, e ele dá um golpe de Estado e sobe ao poder. E isso aí já vai ser o período que nós chamamos de período napoleônico, a partir de 1799, mas até aqui nós temos o período da Revolução, que começa em 1789, com a queda da Bastilha, e vai até 1799, com a consolidação através de Napoleão Bonaparte, quando o diretório vê que o país está em crise, enfraquecido, o diretório está enfraquecido, e aí ele dá o poder para Napoleão. Então, pessoal, aqui está o resumo desse assunto, que vocês viram a queda, né, do absolutismo, a queda de um rei, né, uma revolução social que aconteceu na França do final do século XVIII e é considerada como marca inicial da
do período contemporâneo, que é o período histórico no qual nós vivemos. Ok? Um abraço e bons estudos.